Olá, dando continuidade ao nosso curso de Hermenêutica Bíblica. Nesta aula, nós vamos falar sobre os fundamentos da hermenêutica bíblica. Eu vou abrir aqui para você entender sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre as regras da hermenêutica bíblica. Por qual motivo eu vou falar sobre essas regras aqui no primeiro módulo? É claro que eu não vou falar sobre todas elas aqui nessa parte, nem é essa a minha intenção. É somente para que você entenda a importância das regras que vamos estudar no decorrer do curso. O curso de hermenêutica bíblica, ele basicamente vai estar atrelado a todas essas regras. Nós vamos estudar uma por uma para que nós possamos compreender de forma correta o que o autor do texto quis passar quando escreveu. Isso é fazer uma boa hermenêutica do texto. Então vamos lá, falando brevemente sobre essas regras, para que você compreenda o quão importante elas são, eu vou estar citando algumas das regras que nós vamos ver a partir do módulo 2 do nosso curso. Uma das regras muito importantes que nós vamos encontrar neste curso, por exemplo, é a regra do contexto. O que a regra do contexto nos ensina? Essa regra vai nos ensinar que todo texto só deve ser entendido e interpretado no seu contexto original. Ou seja, eu não posso pegar, tirar um texto do seu contexto e querer interpretá-lo individualmente. Isso é um erro e não podemos cometer esse tipo de erro na interpretação bíblica. Quer ver um exemplo claro em um texto muito conhecido que muitas pessoas cometem o erro de não cumprir a regra do contexto? É no texto que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Muitas pessoas, quando vão citar esse texto, acabam dizendo o seguinte: olha, a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Muitas pessoas cometem o erro de falar que é o diabo quem vem para matar, roubar e destruir. E por que eu falo que essas pessoas estão erradas em afirmar que Satanás veio para matar, roubar e destruir? É claro que esses títulos de ladrão, assassino e destruidor podem ser atribuídos sim a Satanás. Porém, o texto de João, capítulo 10, versículo de número 10, não está dizendo que é Satanás. E como nós entendemos isso? Nós vamos entender isso através da regra do contexto. Quando eu leio o contexto da passagem, o que vem antes e o que vem depois, eu vou entender que Jesus não está falando que Satanás, o diabo, vem para matar, roubar e destruir. Então vamos entender melhor aqui para você entender o quão importante é a regra do contexto. Jesus ele estava conversando ali no início do capítulo 10, vai falar que ele estava conversando com mestres da lei, com fariseus, com aqueles homens que o próprio Jesus consideravam hipócritas. Então Jesus começa a contar uma história para eles e coloca nessa história elementos que eram muito comuns para aqueles homens que o ouviam. Jesus fala, por exemplo, de pastor, ele fala de pasto, de ovelha, ele fala sobre o curral, ele fala sobre o lobo. E o que que Jesus queria passar com isso? Ele começa então a pontuar e mostrar que cada um daqueles representados ali naquela história simbolizavam alguém na vida real. Por exemplo, Jesus fala que ele é o bom pastor. Jesus fala que ele também é a porta, o caminho por onde as ovelhas passam. Jesus também diz que o ladrão é aquele que salta por cima da cerca e fica ali como que tomando conta das ovelhas. Porém, esse não é um bom pastor. Esse que pula por cima da cerca, ele não é um bom pastor, porque quando vem o lobo, ele foge e deixa as ovelhas à mercê do lobo. Ele deixa as ovelhas prontas para morrerem ali nas mãos do lobo. E Jesus começa a comparar, então, eu sou o bom pastor, eu sou a porta por onde passam as ovelhas. Nós entendemos que as ovelhas são as pessoas que necessitam ser cuidadas. E quem é esse ladrão da história? Para que nós entendamos quem é o ladrão, e como eu disse, ele não é Satanás, nós precisamos primeiro encontrar quem é Satanás nessa história. A Bíblia vai dizer que quando vem o lobo, o ladrão ele foge e deixa as ovelhas sozinhas. Aqui está o segredo da passagem. Satanás é representado pelo lobo. O lobo representa o diabo, que quer arrebatar, que quer matar as ovelhas de Cristo. Esse ladrão, então, ele não representa o diabo, porque o diabo já está sendo representado pelo lobo.
Cristo está representando a porta das ovelhas, o pastor que cuida das ovelhas, que dá a vida por elas. Então, esse ladrão representa quem? Esse ladrão representa exatamente aquelas pessoas para quem Jesus contava a história. Representa os mestres da lei, os falsos mestres, aqueles homens ali que eram como se fossem os bons pastores de Israel, porém, quando vinha a dificuldade na vida de alguém, quando vinha a luta sobre a vida de alguém, que Satanás, o lobo, investia pesado contra alguém, eles eram os primeiros a condenar essa pessoa à morte, eles eram os primeiros a deixarem ela sós, à mercê do lobo, à mercê do pecado, à mercê da morte. E Jesus contou toda essa história com esse propósito, tanto que eles entenderam isso. No decorrer do capítulo nós vamos ver que eles entenderam que Jesus estava apontando para eles e falando: vocês são esses ladrões que pulam por algum lugar da cerca, acham que são os pastores do povo, que tomam conta do povo, porém na hora que vem a dificuldade, na hora que o lobo aperta, vocês são os primeiros a deixarem as pessoas sós. Porém eu, Jesus, sou o bom pastor, que dou a vida pelas ovelhas. Agora pare e imagine comigo quantas pessoas você já ouviu falar esse texto dessa forma. É o diabo quem vem para matar, roubar e destruir, conforme está escrito em João 10:10. Não está escrito em João capítulo 10, verso 10, que o diabo vem matar, roubar e destruir, ainda que ele mate, roube e destrua. Não está falando que é ele ali em João capítulo 10, verso 10. Entende como a regra do contexto nos ajuda a entender a passagem? Um outro exemplo claro disso é o texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, verso 16. Todos nós conhecemos o que está escrito ali. Porém, muitas pessoas não sabem o contexto, não sabem o que está escrito antes nem depois. Se você perguntar para essas pessoas o que está escrito em João capítulo 3, verso 16, a pessoa vai dizer: está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, se você perguntar o que está escrito antes ou depois desse texto, desta frase, as pessoas desconhecem. Elas não sabem quem pronunciou essa frase, para quem ela foi pronunciada, em qual contexto, o que estava acontecendo quando essa frase foi dita. E isso faz com que as pessoas não compreendam o texto de forma correta. Por quê? Porque elas não estão obedecendo à regra do contexto. Isso é só um exemplo para que você entenda o quão importante será essa regrinha do contexto na hora de interpretarmos o texto bíblico. E existem muitas outras regras que vamos falar neste curso. Uma outra que eu quero adiantar para você aqui, que é uma das mais importantes e é exclusiva da hermenêutica bíblica, é a regra que afirma que nós necessitamos da orientação do Espírito Santo para entendermos as Escrituras. Não basta termos o conhecimento gramatical, o conhecimento hermenêutico, mas precisamos também ter a certeza que temos o Espírito Santo nos auxiliando e iluminando a nossa mente para compreendermos os textos bíblicos. Caso contrário, a Bíblia dirá algo, eu entenderei até a parte escrita, entenderei toda a parte gramatical, porém não conseguirei extrair do texto aquilo de espiritual que o texto tem a me passar. Por isso, é essencial, é indispensável a orientação do Espírito Santo. E como que nós vamos ter essa orientação do Espírito Santo? Através de uma vida constante de oração, de leitura de sua palavra, de jejum, de consagração a Deus. Então, nós já vemos aqui que todo exímio estudante da Bíblia, ele deve ter uma vida comprometida com o Espírito Santo de Deus através da leitura da palavra, da oração, do jejum, da consagração e disposição a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Então essas são apenas algumas regrinhas que eu já estou citando aqui, adiantando para que você entenda o quão importante serão as aulas deste curso de hermenêutica bíblica, ok? Eu já coloquei aqui próximo módulo, porque já no próximo módulo nós vamos passar para as aulas mais práticas. Eu vou falar ainda mais sobre esses textos que eu já citei, então não desanime desse curso e continue aprendendo a como interpretar corretamente as Escrituras através das regras da hermenêutica bíblica. Ok? No próximo vídeo eu vou falar com você sobre os exercícios do módulo 1 que são extremamente importantes. Não pule essa aula, faça os exercícios, responda conforme você já aprendeu e eu tenho certeza que você vai crescer cada vez mais em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então nos vemos na próxima aula sobre os exercícios do módulo 1.
Até lá!